A CPMI, que investiga irregularidades na Petrobras, recebeu no dia 17 de setembro a vinda do ex-diretor da empresa, o Dr. Paulo Costa. Foi uma audiência esperada e já havia uma expectativa de que ele não falaria com a comissão, uma vez que ele está em processo de negociação de uma delação premiada. Mesmo assim, nós vamos conversar sobre esse assunto com o senador Aureliano, fazendo justamente uma análise da importância da vinda desse ex-diretor e do papel da CPMI na elucidação de todo esse caso. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Não falar não quer dizer que a CPMI não colaborou, que não fez seu trabalho, que não pontuou alguma coisa, não é? Como que o senhor vê essa situação que nós vivemos agora em setembro? Na verdade, o que eu diria é que nós estamos no caminho, no sentido de cumprimento. O fato dele ter vindo à CPMI e não ter falado, ele está sob delação premiada. A partir do momento que ele não falou, ele concluiu que estava sob delação premiada. Estando sob delação premiada, não cabe a ele, nesse momento, antes do cumprimento de todos os pré-requisitos da delação premiada, ele realmente não pode falar. Mas isso não quer dizer que a CPMI não está andando. Na verdade, inclusive, nessa próxima semana, o presidente e o relator estarão juntos com o ministro Supremo e também com o ministro da Secretaria-Geral, que vão discutir a possibilidade de compartilhar os requerimentos de informação no que se refere à Polícia Federal e à Polícia do Paraná. Quando isso chegar à CPI, nós vamos ter condições de dar seguimento. E as palavras dele serão traduzidas através dos requerimentos. Então, o fato dele não falar não quer dizer que a CPMI não está andando. Ele está no direito dele de delação premiada. Agora, a partir do momento que se tem a delação premiada, com certeza nós vamos elucidar o quadro. E se tem delação premiada, de alguma forma está validado o que ele está falando. O que a gente também não sabe se chega a ser a mesma coisa que vazou pela revista Veja, por exemplo. Esse é um problema. Porque às vezes o que acontece é o seguinte, uma pessoa que está sob a delação premiada, se ela em determinado momento, ela faz no interrogatório da delação premiada, ela fala uma série de coisas e não está comprovada ainda, qualquer tipo de argumento que venha se contrapor por qualquer pergunta que venha a ser feita àquela pessoa, se ele responder de forma um pouco diferente do que foi falado, ele vai se contradizer. Ou então, efetualmente, não vai ter como ele usufruir da delação. Então, a delação premiada, ela só tem condições de ser executada na plenitude se o réu se comprometer a ficar calado e dar sequência nas suas declarações. No auxílio que ele faz no auxílio que ele faz diretamente à Justiça. Agora, cabe a nós, membros da CPMI, darmos celeridade, estarmos questionando permanentemente a própria Polícia Federal e a Justiça do Paraná. E, evidentemente, o Supremo vai ser encaminhado ao Supremo. Toda a íntegra desses depoimentos vão ser encaminhados. Agora, evidentemente que, ao passar para a CPMI, vai exigir sigilo, até que se conclua toda a investigação. Falando em sigilo, um dos debates que aconteceu ontem na CPMI foi justamente, fechamos ou não fechamos a sessão. Havia prós, contras, havia quem atestasse que fechar era um golpe, que sessão aberta era um golpe. Esclarece para nós, senador, que acompanhamos aqui. Como é que o senhor viu esse debate? Na verdade, o que acontece é o seguinte, uma sessão aberta, eu, na verdade, votei para que a sessão fosse fechada no sentido de dar uma oportunidade àqueles que queriam questionar, para poder questionar sem ter problemas jurídicos no seu questionamento. Porque os parlamentares já têm material sigiloso também em mãos, já tem material sigiloso em mãos. Já tendo material sigiloso, se na verdade, a sessão fica em aberto, várias perguntas não puderam ser feitas. E, na verdade, o fato de não ter resposta não quer dizer que não existam perguntas. Sim. E que essas perguntas não sejam importantes para a sociedade brasileira como um todo, saber quais são os questionamentos e o que deve ser esclarecido. Porque as perguntas são fundamentais. As respostas são muito importantes, mas as perguntas talvez sejam tão ou mais importantes que as respostas. Por quê? Porque as respostas a essas perguntas elas só poderão vir na medida em que houver comprovação. Porque não poderão ser respostas levianas. Porque se for qualquer tipo de resposta leviana, você pode julgar antecipadamente um erro e falar. Você já imaginou se em determinado momento esse ex-diretor da Petrobras resolve falar de uma pessoa
sem essa pessoa nunca ter visto ele. Você transmite à pessoa um poder que está acima de tudo. Se ele falar algum nome ali, se ele resolver falar o nome de uma pessoa, ele pode macular aquela pessoa sem ter prova nenhuma. E muitas vezes sem dar a chance que a pessoa se defenda. Né? Exatamente. Isso pode ser devastador na vida de alguém. Devastador. Então, na verdade, o fato, inclusive eu estou colocando o meu pensamento dizendo o seguinte, que é muita responsabilidade. O fato dele ter ficado calado, ele em nenhum momento atrapalhou os andamentos dos trabalhos. Na minha maneira de dizer. Ele apenas, primeiro, ele chegou lá e, primeiro, ele sentou e comprovou, ao ficar calado, que ele estava sob delação. Que ele tem informações consistentes o suficiente para levar a uma negociação de delação premiada. De delação premiada. Agora, se em determinado momento, as pessoas, o que nós não podemos fazer é o seguinte, nós temos que ser muito firmes no que se refere à responsabilidade do que se fala. Certo. Você pode atrapalhar a vida, se você não tiver provas a respeito de alguma coisa que você fala, por isso que a delação premiada é um instituto que foi criado na Itália que foi um sucesso. E no Brasil também está sendo. Por quê? Porque ela não é uma delação, não é uma palavra ao léu. É uma declaração que a pessoa faz e vai ter que provar. Comprovadamente. Bem, se uma pessoa teve alguma atuação irregular, ela vai ter que dizer o seguinte, bem, qual foi? Aonde que está o contrato? Para quem que foi depositado? De que maneira? De que maneira esse dinheiro foi desviado? Aonde está esse dinheiro? Esse dinheiro vai ser repatriado como? De que maneira? Isso tudo vai ter que ser esclarecido. Mesmo porque a Polícia Federal é um agente do Estado representando o povo como um todo. Então, ele está na sua função. Então, eu tenho segurança de uma coisa. Nós vamos caminhar para o esclarecimento. E aí, a importância da própria CPI. Como o senhor disse, as respostas não aconteceram, mas as perguntas também são importantes. Então, ela tem um peso, todo esse processamento que aconteceu, todos esses procedimentos. O cidadão poder ouvir perguntas da oposição, da situação, também lhe ajuda numa reflexão, não é isso? Claro. É o papel da CPMI, que é diferente da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República, é outro papel dentro dessa investigação. Cada um tem um papel dentro da investigação. Agora, o que é mais importante, que inclusive eu gostaria que todas as pessoas refletissem que a CPMI está acima de governo. Ela é a nação, representa a nação. Todos aqueles que estão lá, sendo de qualquer um dos partidos, eles têm responsabilidade com a nação. E eu tenho segurança de que cada um deles vão ser chamados, não só a nível de consciência pessoal, mas também ele vai ter que esclarecer à nação qual o seu papel dentro daquela CPMI. Agora, tem que haver um respeito entre os poderes, o equilíbrio entre os poderes. Você não pode extrapolar uma atuação da Polícia Federal, nem prejudicar. Nós temos que somar esforços. Com certeza. Inclusive, o seguinte, neste momento, a partir do momento que um réu se torna delator premiado, ele está disposto a ser parte, no que se refere à ajuda a elucidar. Então, ele é parte. Realmente. Na verdade, a partir do momento que o sujeito aceita a delação premiada, ele muda de lado. Mudou a função dele totalmente, o Mudou. oposto. A pessoa precisa compreender isso que ela mudou. Então, às vezes, a pessoa via uma pessoa calada, está avaliando como a pessoa está indo contra a nação. Não. Ele, naquele momento, ele está cumprindo uma exigência da lei. Os poderes também reconheceram, o judiciário reconheceu a pertinência de trazer o depoente até aqui. Exatamente. Não é? Também é uma maneira de reconhecer o peso do Congresso Nacional e a sua pertinência na investigação, não é isso? Está havendo equilíbrio entre os poderes. Está certo. E unindo esforços no sentido seguinte, a nação não pode ficar de braços cruzados a um acontecimento. Nunca na história desse país aconteceu algo tão sério dentro da maior empresa desse país como está acontecendo agora. Isso aí isso é uma realidade, é um fato. Quer dizer, eu não estou dizendo não estou acusando as pessoas, eu estou acusando o acontecimento, a gravidade do acontecimento. Certo. A principal empresa desse país, uma das importantes empresas do mundo, está sob júdice numa ação partidária que está atrapalhando o andamento dessa instituição e dessa empresa. Isso é uma realidade. E houve uma ação partidária. Agora, quais os partidos, quais as pessoas,
quais os políticos, quais os empresários e quais os funcionários públicos que estavam e qual o valor envolvido. Ainda é cedo para dizer. Nós temos que ter comprovadamente. Agora, que é o maior escândalo que a República já viu em termos de atuação política sobre o erário público, disso eu não tenho a menor dúvida. Senador, a gente agradece sua presença aqui no nosso programa e já convidamos na próxima semana que a CPMI der mais um passo no trabalho, o senhor volte e faça mais uma análise aqui com a gente. É um prazer muito grande e quero sempre estar aqui com você e com o povo brasileiro no sentido de colocar o parlamento junto com a sociedade para bem servir. Muito obrigada, senador. Eu que agradeço. A você que nos acompanha também agradeço a sua atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode nos ajudar enviando suas sugestões ou críticas. Ligue 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse senado.leg.br/TV. Até a próxima.